começar a palestra, falar do perdão, que é o que ele ia falar. Aí quando ele chega, olha, eu te perdoo. E não adianta vir de camisa rosa e gravata rosa, vai puxar meu saco, não. Mas foi muito bom. Aí a gente falou que a gente quer fazer um encontro. Vamos lá, moçada? Alô? Moçada, oi, hora do Evangelho. Vamos lá? Boa tarde. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Bondoso Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, Joana, nossa mentora e amiga de todas as horas, com os nossos corações agradecidos, iniciamos o nosso encontro da tarde de hoje para que possamos aprender um pouco mais daquilo que fala do nosso autoconhecimento, daquilo que fala das nossas buscas interiores, daquelas mais escondidas, daquelas que ainda sequer descobrimos, mas que possamos, na medida do nosso esforço, entender para melhorar. Graças a Deus. Vamos mudar de cadeira, porque esse povo fala que a gente tem que... Pode botar na cara. Tá, essa é a minha marmita. Bota lá também. Que a gente tem que ficar com essa aqui, não acho que você não vai aparecer. Gente, boa tarde. Cara, como eu adoro o microfone, gente. Sabe aquele microfone da Xuxa? Que toda criança teve, eu fui essa criança, que tinha aquele fluff aqui assim, né? Gente, eu andava com aquilo, o meu nem tinha mais o fluff que o cachorro comeu, eu andava com aquilo para cima e para baixo. Eu pego agora, né, adulta, dá vontade de cantar, mas eu não vou fazer isso com vocês. Vamos lá, gente. A gente tinha, né, o toque, a depressão e a esquizofrenia para falar. Né? Falamos do toque, todo mundo muito bem, né? Muito bem. Ela perdeu, nossa amiga Fashion perdeu. Eu vou arrumar um lugar para o bipolar, tá, gente? Vou arrumar porque o bipolar não pode ser excluído. Vou falar também. A gente vai... vou pedir para vocês a permissão para falar da depressão. Pode ser, gente? Porque hoje eu tenho alunos que são das 8 e o pessoal das 8 eu acabei falando de esquizofrenia. Então, para a gente poder ficar... Perceba quanto é esquizofrênico esses temas, né, gente? Como não estão batendo as aulas. Então, para a gente poder, né, enfim, compensar quem está aqui das 8, para não ficar ouvindo esquizofrenia, vai ouvir a depressão, então. Foi, gente? Muito bem. Vamos falar sobre o nosso momento depressão. Vamos lá. Oi, Jana. Tá, a Jana já volta, gente. Vamos lá. A depressão. Todo mundo tem uma leve ideia do que talvez possa ser uma depressão. É aquele momento em que você
fica na fossa, né, gente? A fossa é você, você e a fossa são um só, né? Aquele momento em que a gente fica triste, aquele momento em que a vida não tem mais sentido, aquele momento em que nós entramos numa melancolia tão profunda, no nível de ansiedade e angústia tão extremos, que muitas das vezes nós abdicamos de viver. O depressivo, tá? Ele é parapsicologia. Eu vou colocar aqui para você não se assustar com o que eu vou dizer, tá? Mas eu vou dizer simplesmente porque nós temos o título Psicologia antes de espiritual, tá? A depressão, ela é um movimento, você não vai entender o que eu vou escrever só se você for da área, tá? Mas eu vou explicar. Regressivo da energia psíquica. Você não entendeu nada? A energia psíquica você pode entender como a tal da libido, você continua sem entender nada, e eu vou te explicar, tá? Vamos lá. Como é que funciona o processo de todos nós de autoconhecimento e transformação? Uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, tá? E isso o Espiritismo faz muito bem, tá? A vida funciona da seguinte maneira. A vida é um eterno nascer e... Obrigada. E morrer. Não existe como você ficar vivo se você não estiver nascendo e não estiver morrendo o tempo todo. O que significa nascer e morrer? Ora, para você, quando você nasce, você primeiro ganha a existência, depois você cresce, depois você amadurece, depois você canta para subir. É assim, tá? Nasce, cresce, amadurece, e levantou o braço, Jesus puxou, acabou, tá? Morreu. A sua psique funciona da mesma maneira, tá? Como assim a sua psique funciona da mesma maneira? Para que nós possamos para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender novas coisas, desenvolver novas potências, essas potências precisam aparecer em nós, depois elas precisam fazer o quê? Crescer, amadurecer, e esse morrer que eu coloco aqui, para a gente, vai significar se transformar. E para a gente, espírita, morte tem mesmo uma conotação de transformação, certo? Nós falamos que o espiritismo, nós evoluímos através das reencarnações. Você, por acaso, quando você encarnou lá na Idade Média, para como você encarnou hoje, você é completamente igual ao que você era na Idade Média? Alguns mantêm uma coisa atávica. Mas, gente, não existe aquela pessoa que não aprendeu um pouquinho. Todo mundo aprende um pouquinho. Então, ela nunca vai ser. Princípio disso é a música do Lulu Santos. Para você, que eu estou muito musical, tá? Para você que é aquela, nada do que foi será. Vai, gente, com uma onda. Novo do jeito que já foi um dia. Isso, lindo, agora chega. Parou com boa música, tá? Era só essa parte. Exatamente, ó, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo o infinito. Ou seja, amigo, a sua vida é tipo uma onda no mar. Tenta pegar uma onda e parar a onda no momento da onda. Dá para você fazer isso? Meu bem, não dá. A onda, ela é eterno movimento. Significa o seguinte, eu vou desenhar isso aqui na sua psique. Você tem o seu amigo chamado self. O nosso self é o nosso Deus. Fala comigo. Obrigado. Deus interior. Isso. É o seu Deus interior. Lindo, maravilha, até aí você entendeu. O seu Deus interior, ele vai querer que você desenvolva as potências que existem dentro dele. Obrigada. Isso. Vai querer que você desenvolva as potências que existem dentro dele, para que você possa expressar esse Deus que existe dentro de você, certo? Sim, lindo. Para o espiritismo, o nome disso aqui é espírito com E minúsculo, só relembrando, tá? Espírito com E minúsculo, princípio inteligente, né? O princípio inteligente pra gente aqui, beleza. Aí como é que vai funcionar?
O teu self, a gente falou que ao longo da evolução dele, ele ganha uma função que se chama o quê, gente? Isso, ego. Que é a capacidade dele conscientizar o quê? Essas potências. Concorda comigo? Beleza. Esse espaço que está aqui entre o ego e entre o self se chama como? Se chama inconsciente. A gente só tem consciência do que está aqui e de algumas coisas ainda que estão aqui. O que está aqui, então, meu bem, está na mão do palhaço. A gente não entende muito bem, tá? Vamos lá. Como é que vai funcionar? Quando o seu self quer que você desenvolva uma potência, ele faz isso aqui, ó. A potência está aqui, ele manda a potência subir. Como é que você sente isso? Quando você sente na sua vida uma leve perturbação. Tá? Quando você sente na sua vida uma leve perturbação, significa que, meu bem, alguma pipoca vai estourar, entendeu? A cobra vai fumar, essas coisas todas. Significa que você está tendo que desenvolver alguma coisa. Essa leve perturbação, nós já descobrimos que ela se manifesta na gente como uma ansiedade. Como você não sabe a causa dela, a gente também deu o nome de angústia. Ou seja, um vir a ser. É como se o seu self olhasse para o seu ego e falasse assim, cara, vamos evoluir. Aí o seu ego vira para o self e fala assim, não, cara, em time que está ganhando, não se mexe. Aí o seu self vira para o seu ego e fala assim, você é débil mental, cara? Aí ele vira e fala assim, não, eu sou um gênio. Aí o self vira e fala assim, não, mas a lei é de evolução, cara, você tem que aprender uma coisa nova que é maravilhosa, é muito legal. Aí o ego pensa, ele fala, peraí, eu tenho que aprender uma coisa nova que é muito legal. Quantas coisas eu tenho aqui nessa prateleira? 5 coisas que eu aprendi. Se eu aprender mais uma, eu vou ter que reformular essa prateleira, eu vou ter que construir talvez uma estante nova, talvez eu vou ter que destruir isso aqui tudo, talvez eu vou ter que juntar isso com isso para arrumar espaço, para botar... eu vou ter que transformar. E aí, o seu ego, o que ele faz, gente? Exatamente, ele fica louco, ele entra em colapso, ele diz não. Sabe a nossa amiga Amy Winehouse? No, no, no. Ele faz isso. Ele olha para o self fala assim, querida, vou te reabilitar. Ele olha e fala, não, não, não. Não quer esse negócio de transformar, não quer esse negócio de morrer, porque dá trabalho, tá? Porque dá negócio de angústia, de ansiedade. Então, ele não quer. Quando ele não quer se transformar, o que acontece? O ego, ele adquire uma personalidade, um arquétipo, tá? Que é o arquétipo do João sem braço. Aqui. João sem braço. O que é João sem braço? João sem braço é quando o ego sente que tem que acontecer alguma coisa na vida dele, mas ele finge que não. Então, ele está sem braços, entendeu? Ele está, tipo assim, não, gente, nada está acontecendo, nada está acontecendo. E aí a vida vem assim, está acontecendo sim, filho, aqui, ó, sogra maldita. Está acontecendo sim, cunhado demônio. Está acontecendo sim, pai estranho. Está acontecendo sim, medo de não sei o quê. Está acontecendo sim, está com culpa do não sei o que lá. E o ego fica, não, tá, eu sou feliz, sou maravilhoso, tá tudo lindo, minha vida está ótima. E aí, para o ego da alma de João sem braço, o que ele faz? Ele arruma algumas distrações para ele não ter que perceber que está acontecendo alguma coisa dentro dele. Que distrações são essas? A primeira distração que ele vai ter, normalmente, é a bebida, a birita. Por quê? Quando você dá aquela biritada... Estou brincando, gente. Gente, eu não presto, né, gente? Eu não presto. Na outra vida eu vou vir como atriz de circo. Vamos embora. Então, o que acontece? Ele começa a arrumar algumas distrações para a vida dele. A primeira é a bebida. Por quê? Conta aí pra gente. Você, quando está em casa e toma o seu vinho, quem que você vira, Tina Turner? O que você faz, gente? Né? Você vira Tina Turner. Tem gente que vira, sei lá o quê, a pessoa se liberta. Ai, graças a Deus. Entendeu? Ela dá uma tapeada no ego dela, entendeu? Ela sente uma... Né? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou beber aqui só para dar uma aliviada. O que é isso, gente? Vai tirar a birita. É um vinho, gente? Eu comprei por causa do meu
acha que é bom, gente. Pérgola, gente. É a pérgola. A Júlia não pode ver isso. Isso na turma de psicologia 1 você esconde, tá? Ó, gente, então empresta aqui o seu vinho. Presta aqui que ele vai participar da nossa aula. Você usa o quê? O seu vinho Pérgola, que está patrocinando a nossa aula de hoje. Sim, de depressão. Você usa o seu vinho para fazer o quê? Dar habilitada e você fica como? Na mão do clown, na mão do palhaço, e aí, meu bem, fechou. Acabou o teu problema. Aí acaba o vinho. Acaba o vinho, você cria um outro tipo de escamoteamento. Você vai criar uma festa, ou você vai criar compras para fazer, ou você vai criar um curso novo para você fazer. Ou melhor, você vai arrumar um marido novo, que é bem melhor, né, gente? Fala sério. Né? Ou vai arrumar uma esposa nova, ou vai arrumar um caso. Você vai arrumar sarna para se coçar. Porque enquanto você se coça, você esquece que o ego está fazendo o quê? Mandando a ficha cair, entendeu? O ego está assim, amigo não está dando, amigo. Está tenso. E aí, o que vai acontecer? Tem uma hora, gente, que Deus olha para você e começa, não, vai dar, sabe? Estou muito musical hoje, gente. Eu estou incorporada, eu devo estar com o encosto da Ivete, sai Ivete, né? Eu devo estar assim com alguma pessoa que morreu famosa hoje. Mas vamos lá. Então, o que acontece aqui? O selfie começa a falar assim, amigo, não rola mais de você falar, eu já lancei aqui, já lancei o perigo, entendeu? Não pode mais voltar, entendeu? Você não pode mais regredir, você não pode mais fingir que você é um feto, que você é uma ameba, que você não sabe de nada. Você não pode ser João sem braço, porque na evolução você tem que ter o quê? Braço, amigo. Você tem que começar a tomar conta da sua vida. E aí, nessa hora em que acontece isso, acontece um evento, tá? Vou botar aqui assim, acontece um evento que vai ser um evento traumático para o ego parar, vai impedir que o ego continue como um João sem braço, fingindo que nada está acontecendo. É aquele evento que é a gota d'água. E aí, nesse momento, o ego faz esse movimento. Ou seja, nesse momento, o ego ele não quer mais viver. Ele começa a entrar... Primeiro, ele começa a sentir uma preguiça da vida. Sabe aquela preguiça que você tem de gente chata? Ou de gente fofa? Não é que você tem a preguiça da pessoa, a pessoa que fica muito fofa, que fica... É a preguiça que você sente, entendeu? Ou aquela preguiça da pessoa que você tem que, né? Aquela coisa. Ou seja, o ego começa a sentir uma preguiça da vida. E essa preguiça vai se manifestar como? Ele vai começar a perder o interesse por tudo aquilo que dava interesse, que ele tinha interesse na vida. Ele vai perder o interesse, primeiro, pelas pessoas que estão em volta dele, pelo trabalho, pelas coisas que ele fazia, porque, em verdade, esse ego não tem sentido profundo na vida dele. Ele não sabe, ele não tem a mínima ideia do que é viver. Ele não sabe para que ele está vivo, por que ele está vivo, qual a razão da existência dele. Então, ele não entende por que acontecem esses eventos chatos na vida dele, e ele também não entende por que ele fica dando uma de João sem braço, sem fingir que está acontecendo. Ele não sabe que ele tem que evoluir, se autoconhecer, que ele tem que se transformar, que ele tem que morrer sempre para renascer o homem novo. Ele não lê o evangelho, ele não sabe de nada. Então, o que é que ele faz? Esse movimento regressivo da energia psíquica é porque ele para de exercer uma vontade de viver o mundo e passa a querer voltar para dentro de si. Por isso que chama o movimento regressivo da energia psíquica ou da libido. É como se a gente quisesse voltar para dentro da gente. A vontade se eu tivesse que explicar, a vontade dessa criatura que volta para dentro de si, é como se ela quisesse falar assim, amigo, o mundo está muito ruim, está tudo muito louco. Sabe o que eu quero? Eu quero deixar de existir. Eu quero, sabe, eu queria ser um cachorro. Posso ser um cachorro? Sabe? Ou melhor, eu queria voltar a ser criança. Por isso que o depressivo fica naquele do you remember? E vive o passado. E vive, eu era feliz e não sabia. Minha vida não sei o quê. E vai vivendo naquele processo, né, gente? A Jane já está me olhando assim, chega que esse negócio está sendo gravado. Você vai dançar daqui a pouco, é o Chan. Que assim vai além descer. de tudo, ela lê pensamento. Tá vendo, gente? Tá vendo?
Que a pessoa que vai além, né? Tô muito bom, vamos embora, que hoje eu tô atacada. Então, o que que acontece? Quando o depressivo começa no Do You Remember, ele volta, a vontade dele é voltar a ser criança e fala assim, zera tudo que eu vou começar de novo. Só que, amigo, a perguntinha para você, dá para zerar? Não. Dá para voltar no tempo? Não dá, porque não tem aquele tio louco do de volta para o futuro, de volta para o passado, voltando não sei para onde. Não tem aquele negócio. Não dá para você voltar. Então, qual deveria ser o lema desse ego e que ele ainda não entendeu? Aqui, gente. Aceita que dói menos. Mas o ego não quer aceitar que dói menos. Ele fica ali naquele sofrimento. E aí ele começa a ter uma posição de vítima. Todo depressivo é vítima. Ele nunca é causador do estado que ele está. Ele nunca fala assim, não, eu estou em depressão porque eu mesmo escolhi, entendeu? Eu mesmo que ficar na ignorância, aqui do negócio do selfie, eu mesmo mandei a vida, né, ir pro raio que o parta, e eu quis entrar em depressão. Ele começa a falar assim, não sei por que isso aconteceu, a minha vida mudou do nada, mas estava aqui dando uma de João sem braço até anteontem, entendeu? Mas do nada a vida mudou. Minha vida mudou do nada. E aí ele vai botar, ele vai ter que achar um culpado para essa situação que está acontecendo com ele. Quando esse culpado não pode ser alguém ou algum evento, esse culpado é Deus. Por isso que as pessoas perdem a fé, perdem aqui o sentido da religião. Porque se nem Deus, que era para ser bom, é bom, como é que funciona esse negócio? Então, a pessoa entra num estado que a gente chama de melancolia, de preguiça, aonde o ego é o centro de manifestação dela. Por que o ego é o centro de manifestação? Porque quem está chateado é o ego. Quem não gostou do que aconteceu foi o ego. Quem acha que ele é vítima é o ego. Chega, né? Então, ela tem uma atitude de uma pessoa infantil psicologicamente. Normalmente, isso acontece porque ela não tem esse conhecimento do que é a vida e tal, e por N coisas que vão acontecendo, culpas que ela vai carregando, né, rótulos que ela vai trazendo. Tem gente que entra em depressão porque acha que não pode ser diferente do que é. E o pior, ela acha que ela é aquilo que ela está sendo. Ela não sabe sobre ela. Ela não sabe se ela é assim porque ela é produto da sociedade, se ela é assim porque ela é produto da religião, se ela é assim porque ela é produto dos pais. E uma pessoa que não sabe sobre si não pode viver feliz. Então, esse movimento de entrada para dentro de si, a gente chama de depressão. E o nome vem a calhar, né? O que é depressão, né, gente? Depressão, você está indo, cai. Mas, no fundo do poço, todo mundo tem elevador em casa. Tem uma mola gigante. Ou seja, queridos, mesmo que esse depressivo queira ficar eternamente a vida na depressão, é como se o próprio self criasse uma situação para ele não ficar. Não vai voltar, vai tentar vivendo. Ou seja, de alguma maneira, a pessoa vive um conflito. Ela quer viver bem, mas ela opta pelo sofrimento inconscientemente porque ela se mantém na posição de vítima, de não aceitar o que está acontecendo, ou de não ter conhecimento do para que serve. Por isso que eu digo aos meus pacientes que chegam no consultório em depressão, que eles estão no melhor momento da vida deles, porque eles vão descobrir o fogo e a roda e nunca mais vão cair aqui dentro. Mas quem não sabe, quem não vai procurar uma ajuda, fica aqui. E aí o que essa pessoa vai começar a fazer? Primeiro, esta pessoa que entrou em depressão e que permanece em depressão, ela vai ter doenças, né? Primeiro, né, por coisa que acontece, ela vai ter menos energia que uma pessoa normal. Então, se você pegar um amperímetro e for medir a pessoa que está em depressão de uma pessoa que está saudável, é como se a pessoa que tivesse depressão não tivesse energia no corpo. Ela entra numa astenia, numa não-vida imensa. Ela começa a ficar com dificuldade de falar, dificuldade de pensar, dificuldade de memória, fruto de uma inércia na qual ela se encontra. Os membros vão ficando laços, ela vai começar a ficar, ela vai ficando cansada, ela mesmo sem fazer nada precisa sentar para descansar. E é esse cansaço da vida. A vida perde o brilho, a vida perde o interesse, ela vira aquela pessoa tanto faz. O que a pessoa tanto faz? Você quer comer alface ou brownie? Tanto faz.
Entendeu? E, em verdade, o que está por trás desse processo de regressão, de depressão, que a gente fala, é um ódio. Isso é Joana de Ângeles, livro O Homem Integral. É um ódio. O que é ódio? Ódio é uma energia de repulsão à própria vida. O que há aqui dentro? Há um ressentimento. Determinadas situações ou coisas em que a pessoa não aceitou, não assimilou, não entendeu e muitas vezes nem sabe que não aceitou, não entendeu. Vou dar um exemplo simples, que acontece muitas das vezes. Você namora 1 ano seu marido ou a sua esposa e casa com aquela criatura. Casou, você tem, sei lá, quanto tempo de felicidade. Daqui a pouco a pessoa vira e fala assim, a pessoa começou a se mostrar. Ela sempre foi, é você que não viu, né? Por uma questão de apaixonamento, de N coisas. Aí a pessoa começa a se mostrar. E aí a pessoa, ela não aceita que o outro ser humano que está com ela é humano. O que é ser humano? É bichado. É bichado, entendeu? Gente, tem problema, tem agressividade, tem tristeza, tem ignorância, tem N coisa. A pessoa é bichada, gente. Como todo mundo que é humano é meio bichado. Porque se você não fosse humano bichado, você seria Deus. Olha que legal, né? É humano, meu bem, tá meio esquisito. Quando a gente vai desencantando, vai desadmirando. Por quê? Porque quando eu me apaixono por alguém, em verdade, eu estou buscando nela aquilo que eu não tenho em mim e eu não sei. Então, eu tenho uma relação de necessidade, dependência, necessidade de união, necessidade... Até a hora que eu começo a descobrir que, nossa, mas eu achava que era isso, mas não é. E aí, ou a hora que a pessoa descobre isso dentro dela. E aí, a paixão acaba para começar a dar início ao amor. E amor é você compreender que o ser humano é bichado e isso é legal. E é assim. E a luta dele é um eterno transformar-se. E se ele não fosse um eterno ferido, ele não precisava se transformar. Nós, seres humanos, somos assim, para a gente poder aprender. E aí a pessoa não aceita esse homem ou essa mulher desse jeito. E também não pode conceber na sua consciência que ela não aceitou esse homem ou essa mulher desse jeito. Porque ela aprendeu, ou que casamento é eterno, ou que casamento bom é aquele casamento que dura até os 105 anos, né? Aprendeu, sei lá, um conceito de que ou não se pode se separar, ou que a pessoa separada vai ter uma vida mais difícil ou mais assim, ou ainda... nenhuma dessas alternativas, ela sente culpa, ela sente alguma outra questão em relação à separação, mesmo porque se ela se separar e não entender o que essa pessoa está fazendo na vida dela, ela vai arrumar outra exatamente igual, só que camuflada. Vou dar um exemplo, tá? Eu conheci uma mulher que era casada com um homem agressivo, agressivo Hulk, sabe? Ele já quase era verde. Quando ele ficava com raiva, ele ficava fluorescente até, sabe? E ele batia, espancava, e ela era muito submissa a esse homem. Aí um dia ela se rebela, pronto, consegue a muito custo separar desse cara. E arruma um outro cara, que não é agressivo, porque ele não espanca nada, ele não fala grosso, mas ele é teimoso. Então você chega para ele e fala assim, essa caneta é vermelha. Ele fala, não, é azul. E você explica para ele por que é vermelha, ele simplesmente olha para você e fala, mas eu acho que é azul. Ela não consegue ter voz em relação a ele, porque ele não aceita o que ela fala. E ela acha que ela está com um homem completamente diferente. E não está aprendendo a trabalhar o eu dela. Não é que ela tem que impor a vontade dela ou a caneta é vermelha, não é isso. Ela tem que trabalhar autoridade moral, ela tem que trabalhar poder. Ela não sabe o que é isso. Então ela muda. Ela só tirou uma máscara para botar uma outra, porque a agressividade, gente, ela pode se manifestar de diversas formas. Eu prefiro a pessoa que é agressiva e fala bravo e faz assim, do que aquela que fala assim, por favor, não separa de mim, eu te amo muito. Cara, essa é 32 vezes pior, porque essa é fofa. E o fofo é do mal, porque o fofo, ele sabe conseguir o que ele quer de você com uma agressividade branda, repaginada, entendeu? Isso é educado, é do mal. Como é que ele pede que a outra pessoa não seja livre, que a outra pessoa fique ali? É agressivo, mas não percebe. Então, a gente tem que tomar cuidado para não trocar 6 por meia dúzia. E só faz isso quando a gente começa a se entender. Entendeu? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente pode reparar aqui. E quando o indivíduo entra em depressão, não pensem vocês que ele vai sair.
Como assim? Não vai sair da depressão? Só se ele quiser. Porque se você perceber que alguém está em depressão, você vira para essa pessoa e fala assim, vamos no Seja. A pessoa, ela vai no inferno, mas ela não vem ao Seja. A pessoa que está em depressão, quando ela começa a lamuriar os acontecimentos, os seus eventos horrorosos, ela não quer ouvir você chegar para ela e falar assim, mas você pode melhorar, mas a vida não é só assim. Ela quer que você, no fundo, ela está num processo de autopiedade. Ela mesma está com pena dela própria. E a Joana diz que isso é abominável. Isso é o pior sentimento que alguém pode ter. Chama autocompaixão, autopiedade. Não tem nada a ver com autoamor ou autoperdão. Tem a ver com você alimentar a sua posição de vítima. Então, ela vai se afastar de todas as pessoas que falem para ela o que ela não quer ouvir. E o que ela não quer ouvir? Que ela pode sair daqui e ser feliz. Então, ela vai brigar, ela vai se afastar, ela vai ser agressiva, ela vai se trancar no quarto, ela não vai querer ouvir a pessoa dizer para ela que ela pode sair. Ela vai querer ouvir, sim, aquelas que virem para ela e falam, mas realmente você sofre muito. Porque ajuda ela a se manter nesse estado. E aí, Joana diz para a gente, como é que você lida? Ótimo. Vamos lá. Se a pessoa ligou para você para fazer um resgate, para você ir lá ajudar ela porque ela está em depressão, vá. Mas seja bom. E ser bom é você falar o que ela tem que ouvir ou falar o que ela quer ouvir? Então você vai ser o algoz na vida dela. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Entendeu? Porque se eu chegar lá e ficar com peninha de falar as coisas para ela e ficar acalentando aquilo, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar reforçando. É lógico que tem jeito de se falar. Você não tem que chegar lá na cara dela e falar, né? Você vai matar a pessoa que ela já está morta, né? Fala, Jane. Pode contar que num primeiro momento ela vai te odiar. Vai? Ela vai querer, ela pode até sair de um estado que às vezes é depressivo, ele está num estado assim dessa inércia e muito parado e muito triste, e ele alterna para o oposto. Porque aquilo que você faz desagrada tanto, e é o que ele não quer saber, que ele vai te agredir. E você poderá conhecer uma pessoa que você nunca viu antes. Isso é fato. Isso é fato. Oi? Gente, vocês querem ver uma coisa que eu vou falar que Jung diz? Olha o que Jung fala. Ele fala que esse processo de depressão, ele não só acontece na depressão. Toda vez que você é obrigado a se transformar, você vai fazer isso aqui, ó. Não quero, mas vai durar um tempo e depois você, meu bem, segura na mão de Deus e vai, né? Porque todo mundo está vivo até hoje, todo mundo se transformou até hoje, você vai ter que se transformar. Agora, toda vez que a gente fizer isso, a sensação que a gente tem aqui é de colo de mãe. É como se a gente quisesse voltar para o útero, voltar para o colo da mãe, ser consolado. Por isso que eu falo aqui no Espiritismo, eu falo isso. Os centros espíritas, eles servem como uma mãe, como um grande consolo. Porque as pessoas, às vezes, não vêm aqui querendo entender as coisas. Elas querem simplesmente ser o quê? Consoladas, porque perderam alguém, porque não estão entendendo, porque estão num processo, porque estão nisso. Elas não querem que você chegue para ela e fale assim, querida, está obsediada? Você bem curta e grossa. Porque é por sua causa, você tem que mudar. Elas não querem ouvir isso. E o efeito disso é vocês verem, isso aqui é livraria do Seja. Chega lá e pergunta, quais são os livros que mais vendem? Os livros mais pudim são os que mais vendem. Como assim pudim? Aquele que você não vai criar uma identificação real. Porque quando você precisa de uma pessoa que quer ganhar consciência, que precisa ganhar consciência, você manda ela ler Joana, a primeira coisa que ela fala é, é difícil. Por que ela fala que é difícil? Porque é difícil? Você procura no dicionário, não entendeu uma palavra, procura no dicionário. Todo mundo que tem a capacidade cognitiva de compreender.
Mas a Joana fala uma frase e essa frase faz o que com você? Pim. E aí a gente cria uma defesa inconsciente, uma incapacidade de entender. Vou chegar na medicação. Vou pegar aqui, para chegar no link aqui. Então, a gente quer ser paparicado aqui. E Jung diz que todas aquelas mães que, na idade adulta, servem os filhos com muito amor e muito carinho, não contribuem para que o filho possa crescer e se tornar adulto. Porque elas mimam o filho. Porque o filho sempre tem um problema, a mamãe vai lá e consola, acolhe, não sei o quê. Difícil é você ver aquela mãe que fala assim, sou eu, gente. Sou, né? Isso é normal? Ah, então tá. Ah, então tá bom. Difícil é você ver aquela mãe que chega para o filho e fala assim, meu filho, vou dar um exemplo para você, tá? Exemplo simples. Seu filho está lá chorando porque terminou o namoro. Tá? Terminou o namoro, está meio mal, não sei o quê. Oi, foi. Esse está mais alto. Né? Então, terminou o namoro, está lá seu filho chorando. Aí a mãe vai. Ai, meu filho, é meu filho. Difícil a mãe que fala assim, por que ele terminou com você? Porque você é chato. Já parou para pensar em tanta coisa que você fez? Usa isso, meu filho, cresce. Para de ficar choramingando. Porque tem uma hora que você tem que fazer isso com o depressivo. Tem a hora de acolher, mas tem a hora de sacudir. E é nessa hora em que a gente acha que isso parece um mal. Ai, coitadinho, eu vou fazer isso com ele? Vai, sabe por quê? Porque Deus faz isso com você. Deus, ele tem tanto amor por você, que quando ele olha você na sua vida, vivendo um ego e uma vida medíocre, sem perceber que quanta vida você tem para viver, ele pega e lança um evento na sua vida. E esse evento nunca é muito agradável, mas ele serve para o bem. Então, a gente tem que ser mais ou menos assim. Aí eu vou pegar aqui a medicação, tá, gente? Medicação. Primeiro, deixa eu só responder uma coisa. O depressivo, segundo Joana de Ângeles, só sai desse estado quando ele é tomado por uma imensa vergonha, a palavra é essa, uma vergonha do estado tal qual ele se encontra. E aí ele vai ter os primeiros lampejos de querer melhorar. Mas como ele criou cadeias neuronais... O que são as cadeias neuronais? Quando eu aprendo a responder, quando eu aprendo alguma coisa, eu construo uma cadeia de neurônios no meu cérebro. Quanto mais eu vou reforçando esse aprendizado, mais ela vai fazendo ramificações. Então, a depressão passa a ser também física. Oi? Memória tecidual. É isso aí. E aí, o que acontece? Você precisa do medicamento para você poder auxiliar o depressivo. E o depressivo, quando ele tiver essa súbita vergonha, que ele quiser sair daquela situação, ele vai fazer igual uma montanha-russa. Ele vai ter um momento de ânimo, mas a cadeia neuronal física dele, que já aprendeu a responder à vida com depressão, vai ser acionada. E ela é muito mais forte e potente do que aquela que começou a acender, que é o ânimo. Então, ele vai cair. E ele vai precisar de ajuda, aí entra a terapia, de ajudas para que ele não saia desse movimento de luta, até ele conseguir formar uma outra cadeia que seja tão forte quanto aquela, e essa cadeia sendo minorada, as células vão ser realocadas para outras coisas. Mas o medicamento ele é importante. E você não pode tomar o medicamento, amanhã depois descobrir que o problema é a tua cabeça e largar o medicamento por aí. Né? A gente brinca que tem que fazer o desmame, né? Você tem que ir diminuindo, e com trabalho terapêutico, porque o depressivo, às vezes as pessoas pensam que saíram da depressão porque o remédio dá a elas uma noção de felicidade. Vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que eu convivo de muito perto, que foi diagnosticada com depressão, começou a tomar os remédios, passou no Luiz Mário, né, gente? Luiz Mário é o mágico, é o alquimista, Luiz Mário tá com as bagaças lá, a pessoa, gente, ela só falta andar assim, sabe? O sorriso, aquele sorriso que... Né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E vai, não sei o quê, vai na academia, malha, nananana. Mas quando esbarra com o problema que gerou a depressão nessa pessoa, ela tem crise de enxaqueca, crise de gastrite, crise de dores no corpo, crise de não sei o quê. Você fala, nossa, gente, e o remédio faz o quê? Não adianta. Por que a depressão leva ao suicídio? Porque a vontade aqui, na verdade, é de fugir, de morrer, de sair. E a morte, ela é tida como a última solução.
Só que quando a pessoa pensa já em suicídio, na depressão, ela já está num surto psicótico. Ela saiu já de uma neurose de angústia, que a gente chama de depressão, para entrar para uma fase de psicose, onde ela mesma acaba com a própria vida. E isso, a gente não pode julgar nunca os suicidas. Porque o suicida, quando ele pensa que ele quer se matar, ele não pensa que ele quer se matar porque ele leu Ivone Pereira e descobriu que tem um vale do suicida e é para lá que eu vou. Entendeu? É porque, você vê, a igreja não reza missa para suicida, né? Se você tiver uma pessoa que se suicidou na igreja evangélica, não se reza para o suicida. A única religião que eu vejo que se reza para suicida é o espiritismo. E reza assim, ó. Ai, que horror, se matou, né? Espírita faz isso. Ai, que horror, se matou não, querida. É humano, é de alguém que está em sofrimento, é de alguém que não achou nenhuma outra resposta melhor, é de alguém que estava pedindo uma ajuda e não percebeu. É de alguém que nem sabe, talvez, que ele estava nesse processo. Sabe que estava na angústia. É de alguém humano. Humano. Não é nem bom nem ruim, porque muita gente se mata inconscientemente. Não vai lá e tira a tua própria vida, mas está comendo açúcar igual um maluco, entendeu? Mas tá bebendo igual um louco, mas está fumando, mas não tem uma vida saudável fisicamente nem mentalmente. É o desespero. Então, muitas vezes leva ao desespero, porque a pessoa que entra em depressão, gente, vocês não imaginam, quem passou aqui, talvez, que se alguém que teve depressão, sabe, é a gente olhar para o mundo e não se encaixar. Tem noção do que é isso? Não se encaixar, nada está bom. É uma eterna insatisfação, é uma angústia, é uma dor no peito constante. Constante. É muito complicado. Na minha opinião, como terapeuta, a única coisa que faz a pessoa sair da depressão é o esclarecimento, é uma visão de vida positiva. É por isso que eu falo aos meus pacientes, quando eles chegam no consultório, você está no melhor momento da sua vida. Aí eles perguntam para mim, mas como eu estou sofrendo? Eu falo, não, você está nascendo. Você está se rebelando contra tudo aquilo que você ainda não percebeu na sua vida, que te matou, que te castrou, que fez você ser quem você não é. Então você está no melhor momento da sua vida, porque você está renascendo. E aí a pessoa já tem uma outra visão e já pode começar um processo, né, de transformação ali. Tem. Quem tem depressão tem insônia, ou dorme o tempo todo, ou dorme mal. Ele pode te manifestar as três coisas. Isso vai depender muito da consciência. Quem tem insônia é o inconsciente que fala assim, não vai dormir não, diabo, entendeu? Tá aqui chutando, não vai entrar aqui pro útero não, filho. Sabe o que vai acontecer com você? Ansiedade. Aí o ego fica, e não dorme, né? Quem dorme mal por quê? Na hora que entra no sono, entra em contato com a própria consciência. Você imagina que guerra que deve estar aqui dentro? Você imagina quanta sombra que não tem aqui dentro? Quantos sonhos de perseguição ele não vai ter? Quantos sonhos de briga ele não vai ter? De guerra, de morte, de necessidade de fazer aquilo que ele não está fazendo. E quando ele tem quando ele dorme muito, você pode ter certeza que ele dorme muito para fugir da vida, porque é a falta de ânimo, mas ao mesmo tempo o sonho dele nunca é um sonho regozijador, é um sonho relaxante. Não entra no estado profundo, mas dorme muito. Não consegue, exatamente. Às vezes não consegue relaxar e também, às vezes, a única opção é dormir. Porque parece que quando você dorme, você não vive. Só que, em verdade, quando você dorme, você mais vive a sua vida interior. Chegamos, então, ela não tem depressão, ela é bipolar. Essa pessoa daqui está me desconcertando. Se ela faz esses ciclos, ela é bipolar. Por quê? O que é o bipolar? Aí, respondendo a nossa querida amiga Marisa, que perguntou isso. O que é o bipolar? O bipolar é... Porque, olha só, quando você sai daqui e você volta resolvido, você volta como? Nice, feliz, happy, né? Você está, né, alegria da vida. Beleza. Só que a vida vai chegar para você e vai mandar outro
Evento, outra fichinha, e você volta para cá. Todos nós, então, segundo Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, temos uma constituição psíquica bipolar. Todos nós iremos alterar entre esses dois polos, que é a libido regressiva e a libido expansiva. Isso é, momentos de alegria e euforia de vida e momentos de não vida, de recolhimento. Momentos de extroversão, momentos de introversão, de introspecção. Isso é natural. Agora, o bipolar, o que é que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Tá, tá. Ele um dia está alegre, eufórico. Quando essa alegria e euforia entra num certo grau, ele imediatamente é arrebatado para o outro lado. Ele não passa por nós como ele não vive o dia e a noite, ele vive assim, dia, noite, dia, noite. O normal vive dia, tarde, noite. É assim que a gente altera de um ciclo para outro. Se ela faz isso, ela é bipolar. Olha, a falta de lítio, ela vai gerar muitas questões dentro do nosso... Eu não posso responder isso com totalmente com total precisão, porque eu não sou da área da psiquiatria. Mas a falta de lítio, ela vai gerar também impulsos agressivos. E o bipolar, essa euforia dele, pode ser manifesta não só com uma alegria desproporcional, mas com uma agressividade incontida. E aí, a falta de lítio é consequência desse estado qual a psique dele fica oscilando, que ele não consegue entrar. Por que eu estou falando que é consequência? Porque, olhem só, lembra que nós demos uma aula de que como a sua cabeça funciona, o seu corpo vai refletir? Se a sua cabeça funciona alternando as polaridades, é lógico que você vai gerar no seu corpo a falta de algum nutriente ou alguma perturbação. Por exemplo, o depressivo, se você for estudar o depressivo, você vai descobrir que ele tem muita baixa ou quase não tem serotonina, o neurotransmissor serotonina. O que é um neurotransmissor serotonina? Mulheres, comam um chocolate. O que você sente? Êxtase. É melhor que o sermão da montanha, um chocolate, né, gente? Aquele ovo que se abre com Nutella. Fala, aquilo é maravilhoso, entendeu? Você, quando come aquilo, a cara do David, credo, gente. David, você adora? Então tá bom. Aqui ele fez uma cara, eu falei, então uma alface. Porque a Iraci, quando eu falo isso, ela faz assim, não sei se eu quero. Aí eu falo, chuchu, mãe. Ela, que delícia. Então tá, né? Gente, a Iraci é triste. Uma vez fui eu, ela e Cândida comer uma pizza no Zona Sul. Aí a gente entrou no Zona Sul, eu e Cândida pegamos o cardápio e começamos. Vamos querer essa, vamos querer essa. Aí a Iraci ia pedir a pizza. Aí a gente nem tinha escolhido, a Iraci já foi no caixa, daqui a pouco ela volta assim, gente, eu queria muito uma pizza de chicória chicória com abobrinha, pode ser? Eu olhei assim para a Cândida e falei, o quê? Chicória? Chicória? Com abobrinha? Aí eu olhei para a Cândida falou assim, Iraci, a gente vai comer pizza. Tem que ter gosto de pizza. Não, mas é de chicória, eu adoro chicória, por favor, chicória. Aí eu olhei assim e falei assim, gente, essa mulher não é normal. Aí você entende que ela é dirigente de centro espírita. Porque uma pessoa que gosta de chicória, em sã consciência, como gosta de brownie, como gosta de cheesecake, é uma pessoa que está variando, entendeu? É muito doida. E ela queria pizza de chicória. Então, por isso a gente vê, né, gente? A Iraci come chicória e entra em êxtase. Você come brownie e sente o sermão da montanha no seu eu. E então, você libera serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, do prazer, do bem-estar. Quem tem depressão, não tem. Então, os remédios para trabalhar com depressão vão fazer duas coisas em você. Uma, eles vão tentar liberar serotonina. Só que o problema dos remédios que liberam serotonina é que eles inibem a fome. Porque quando você está satisfeita, você não precisa comer, né? Então as pessoas ficam magras. Sem depressão, mas magras. Às vezes com, né? E o outro remédio que vai fazer, ele vai fazer neurogênese. Ele vai estimular o seu hipocampo a poder criar novos neurônios para poder fazer novas cadeias. Só que como você mantém o mesmo padrão, o que acontece com seus neurônios novos? Sabe aquela ponte do rio que cai? Tan, tan, taran, tan, tan, pum, bola, caiu. Não foi até o final, não completou a prova. Por quê? Porque não rolou, porque o padrão mental continua o mesmo. Foi, gente? Dá até uma bad no coração, né? Oi.
Precisam. Essa alteração, em verdade, os eventos eles podem ser interiores não conhecidos ou exteriores conhecidos. Essa alteração que a gente tem dos polos pode acontecer por um evento que aconteça aqui fora ou por uma premonição ou uma predisposição interior que puxa a nossa energia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um problema com alguém da sua família, com um tio seu distante. Esse tio seu distante não é o seu tio. Ele simboliza, talvez, como ele é homem e eu sou mulher, ele simboliza para mim uma ideia, uma crença familiar que eu tenho que está meio truncada e eu não percebo, que tira a minha vida. Vou dar um exemplo de uma crença que tira a nossa vida. Crença espírita que tira a nossa vida. Você tem que sempre fazer o bem. E aí a gente fica assim, mas eu tenho que fazer o bem. E aí, quando eu não sei que o bem e o mal é relativo, eu fico querendo fazer aquelas boas ações de receita de bolo. E muitas vezes não é aquilo que é o bem. Entendeu? Mas essa crença está aqui. E ela me impede, às vezes, de dar um grito com fulano, de falar, fulano, sai daí! De falar com meu filho mais dura, quando meu filho precisa de uma limitação. Enfim. E eu não sei disso. Aí eu vou num jantar familiar, encontro com ele, nada aconteceu, converso com ele, nada aconteceu, tudo numa boa, chego em casa e começo a sentir uma angústia do nada, uma depressão do nada, e eu não linko que foi essa representação na minha vida. Então acontece com eventos sim. Para a gente poder alternar de um polo para outro, tem que ter alguma coisa que puxe a nossa psique para essa alternância. E isso pode ser um evento fora consciente ou inconsciente, que a gente ainda não entendeu. Foi? Mais alguma pergunta, gente, para a gente, porque nós estamos no horário? Eu estou muito disciplinada. Pessoal, esse é muito difícil, esse livro da Joana, porque a Joana... Não, você vai entender sim, só que você vai entender depois do capítulo 1, porque a Joana, quando fala de arquétipos, você fica, ai, que lindo. Né? Depois ela começa o bipolar, o esquizofrênico, e aí a Joana vai descendo, né, o sarrafo lá. Mas um livro bom para falar de depressão é o Homem Integral, capítulo Solidão e capítulo Ódio. São os 2 capítulos que você pode ler. E no Conflitos Existenciais, o capítulo Preguiça, que vai narrar toda essa etapa da pessoa até chegar no fundo do poço e como ela faz para sair do fundo do poço e ir novamente para a superfície. Foi, gente? Então, beleza. Oi? O Homem Integral, capítulo Ódio, isso, Ódio e Solidão. E Conflitos Existenciais é o 2º capítulo, capítulo Preguiça. Isso, gente. Se você anotou esses livros, você escreva do lado. Do mal. Ler quando eu estiver entrando em depressão, para sair rapidamente. Né? Consegue? Oi? Consegue? Sim, nós conseguimos sair da depressão. Aliás, nós conseguimos nem voltar mais a ter depressão, dependendo do trabalho psicoemocional que for feito no indivíduo, dependendo das questões que ele for conscientizando e dependendo da visão de mundo que ele vai adquirindo, porque os desafios vão existir sempre, mas agora a maneira pela qual ele vai vivê-los, né, irá vivenciá-los, será diferente. A depressão tem cura, tem super cura. Você precisa do que para se curar da depressão? Um bom psicoterapeuta, porque tem uns psicoterapeutas que dá vontade de você tacar no fogo. Né? Podia ter inquisição psicológica, gente, porque tem uns que você fala assim, vai, ainda foi tarde. Né? Tem alguns psicólogos que, pelo amor de Deus, né, esses psicólogos, eles fazem a própria depressão no indivíduo. Né? É bem complicado. E o segundo, ele tem que querer. Por isso que eu falo, quando você tem alguém em depressão e essa pessoa não quer sair da depressão, a melhor coisa que você faz é não tentar tirá-la. Sabe por quê? Porque a dor ainda não está grande. Por mais que ela reclame, a dor ainda não está grande. Porque quando tiver, ela vai ter que matar o ego dela. Ela vai ter que aceitar aquilo que o outro fala. Vamos não sei aonde, vamos fazer não sei o quê. Né? Porque aí ela não vai ter mais recurso. Então, ela vai precisar pedir ajuda, suporte, socorro. E aí é que você pode ajudar. Mas enquanto ela não pedir, não tente fazer papel de bobo da corte, porque ela vai te odiar. Sim? É a mesma coisa que você chegar para um jovem
tá? Que o problema do jovem hoje, com os 12 anos, é o quê? Eu quero um tênis de marca, eu quero uma menina bonita e falar para ele que isso não é vida e que você vai levar ele para fazer catequismo. Ele vai te odiar, né? Porque ele não vai pegar ninguém na igreja, né? Então, é mais ou menos isso. Foi, gente. Então, maravilha, eu vou encerrar porque nós estamos no horário, senão a gente perde o salão. E nós não queremos perder o salão. Vamos tomar um pérgola, mas com consciência. Nada de ficar dando a de João sem braço. Vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida, aos desafios que colocam diariamente em nossas existências, para que nós possamos, Senhor, vir a ser aquilo que somos, para que possamos botar para fora a luz do mundo que somos, o pão da vida. Então, assim pedimos, abra os nossos olhos, que nós possamos ter o suporte, que nós possamos ter a consciência para suportar, enfrentar as nossas próprias questões, mas com ânimo e alegria, percebendo, Senhor, que não somos nem bons nem ruins, mas somos alunos da vida. Então, assim pedimos, Senhor, caminhe conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Gente, obrigada.